Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Henry Nascimento, eu sou analista desenvolvedor da Tata há 4 anos, mas trabalho com programação desde 1999, então já faz um tempinho. Mesmo com 20 anos de programação, eu ainda tenho minhas dúvidas, ainda tenho problemas, ainda tem coisas que eu me pego perdido no que eu estou fazendo. Uma dica para vocês: usem o Google, usem todas as ferramentas de busca possível, isso não é nenhuma vergonha, todos nós utilizamos e vocês vão ver que daqui a 20, 30, 40 anos vocês vão estar usando essas ferramentas. Elas são muito boas, não se prendam em 1 ou 2 tutoriais, usem isso como uma base, usem isso como uma ferramenta inicial, mas procurem mais fontes de pesquisa, procurem outros materiais, procurem manuais, procurem vídeos. Vocês têm a tecnologia na mão de vocês, então aproveitem isso e sejam bem-vindos ao mundo da programação. Os próximos vídeos vão falar a respeito de geolocalização. O professor Neri, ele está utilizando um exemplo de como encontrar o seu endereço, de como encontrar a sua casa no aplicativo. Mas vocês não vão precisar se limitar a coisas tão simples assim. A geolocalização é extremamente utilizada em diversos aplicativos hoje em dia. Com a geolocalização você pode determinar desde onde está um celular perdido ou onde está o seu entregador de pizza e quanto tempo ele vai demorar para chegar na sua casa, até a distância que um guincho está de uma família perdida em um lugar perigoso. Então você pode utilizar a geolocalização de diversas formas. Você vai poder utilizar ela como um plus em seus aplicativos. Você vai poder utilizar ela em serviços de entrega, vai utilizar elas em serviços de transporte, como no caso do Uber ou no caso de alguns serviços de táxi. Pode utilizar até para desenvolvimento de aplicativos de transporte público. Logo após o vídeo de geolocalização, as aulas de geolocalização, o professor Neri ele vai estar dando um exemplo da criação de um aplicativo, de um pequeno jogo. Esse jogo é o Pedra, Papel e Tesoura. É um jogo bem simples que todo mundo, com exceção do professor Neri, conhece esse jogo e sabe como ele funciona. E com esse jogo, apesar de ser um jogo extremamente simples, ele tem 2 conceitos extremamente úteis que podem ser utilizados no seu dia a dia em diversos tipos de aplicativo. O primeiro desses conceitos é o modo randômico ou modo aleatório. Se você parar para pensar a respeito dos jogos que você utilizou no Facebook ou em diversos aplicativos, você vai ver que ele é bastante útil, ele é bastante utilizado. Se você quiser realmente, você tiver ideia de entrar no mundo dos jogos. Se você parar para pensar, todo mundo já deve ter jogado alguma vez ou usado aquele famoso quiz do Facebook, onde ele diz qual é o ano da sua morte, que ano você vai casar ou qual celebridade você se parece. Você pode não acreditar, mas isso é extremamente randômico. Eu comecei a desconfiar disso quando eu vi que eu não era tão parecido assim com o Brad Pitt. Você já deve ter visto alguma situação como essas. E se você parar para pensar, basicamente, de uma maneira bem básica, como que funciona? O Facebook ele tem uma base de dados com algumas fotos. E fotos de diversas celebridades, e ele, utilizando o seu recurso de reconhecimento facial, ele vai pegar alguns pontos das suas características, da sua expressão, para poder ver alguém que se pareça vagamente com você, e ele vai jogar. Daí você se pergunta, para que isso serve? É divertido, todo mundo gosta, e por mais que você não acredite, o Facebook ganha muito dinheiro com isso. E você também pode utilizar da sua criatividade para usar esse modo randômico para gerar aplicativos, gerar alguns tipos de jogos, como o jogo da forca, o jogo da velha, ou sei lá, N opções. Depende de você. É como eu falei previamente, você precisa usar a sua criatividade. Um programador, ele não pode se limitar ao que já existe. Um programador de sucesso é aquele cara que vai criar aquilo que ainda não existe. Assim foi com o Mark Zuckerberg, assim foi com o Bill Gates e assim pode ser com você também. Além do modo randômico ou aleatório, o professor Neri ele explica bastante a respeito de utilização de imagens.
Ele mostra como você pode armazenar imagens e demonstrar elas, utilizar clicando na imagem, fazer com que uma ou mais imagens apareçam. Aí você se pergunta, para que isso pode ser utilizado? Imagina você fazendo um aplicativo para supermercado. O que você acha mais fácil? Você pegar a descrição de um determinado produto para comprar ou você ter a imagem do produto para poder selecionar? E mais ainda, é mais fácil você digitar falando, ó, eu quero comprar um sabão em pó ou eu quero comprar, sei lá, 1 quilo de queijo. Ou você ter a imagem lá e poder selecionar. Exatamente, os grandes supermercados eles trabalham dessa forma. Se você entrar no site do Carrefour, entrar no site do Extra, você vai ver que eles já trabalham dessa forma, selecionando imagens, mostrando imagens. É como se fosse uma espécie de mercado virtual. Isso só funciona para grandes supermercados? Não, é claro que não. Você vai poder trabalhar com o mercado da sua rua, da sua vila, você vai poder trabalhar com uma loja, com uma autopeças ou com uma loja de roupas, enfim. A sua criatividade é o seu limite. Utilize esse trabalho de imagens como um plus, como algo a mais no seu sistema. Pense principalmente no usuário final, na pessoa que vai estar acessando o seu sistema, pois por melhor que ele seja, por melhor que a sua aplicação seja, se o usuário final não se identificar, se não for fácil para a utilização dele, ele vai procurar o próximo. Então pense bem em você como usuário vai receber esse sistema. Leve para sua mãe testar, para sua avó testar. Quanto menos familiaridade essa pessoa tiver com tecnologia, melhor vai ser, um melhor testador ela vai ser para o seu aplicativo. Agora, para finalizar, imagine-se juntando as duas tecnologias, geolocalização e o tratamento de imagens. Você pode usar de diversas formas. Um exemplo é imaginar um aplicativo que localize um estabelecimento, seja o mercado, seja a autopeças que nós falamos aqui. E no momento em que você clicar no local onde foi encontrado o estabelecimento, ele abriria uma tela com a imagem dos produtos em promoção. A pessoa clicando no produto em promoção, ela poderia ir direto para o site do estabelecimento e fazer as suas compras. Seria fácil para o usuário, seria bom para o estabelecimento e seria bom para você como desenvolvedor. Então, muito sucesso e boa sorte!